A Joyce Hasselmann abriu fogo agora contra Bolsonaro. Ela é a nova líder do PSL e ela vai para cima dessa família com os dois pés. Ela vai entrar no peito da família. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo antes. Meu nome é Roberto Cardoso. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, já se inscreverem no canal, porque eu tenho algumas coisas para contar para vocês. Vamos lá. Para entender o papel da Joyce Hasselmann nessa história, você tem que entender o que é o PSL, que é o partido dela. Porque o PSL é uma legenda que já existia, não é, por exemplo, como no tempo do Collor. O Collor foi candidato a presidente por aquele PRN, não sei se vocês estão lembrados. Aquele partido foi inventado na época para o Collor ser presidente, era uma legenda nanica que foi inventada para aquilo. O PSL já existia e é um partido até com bons anos de história. Então tem um pessoal que já está lá há bastante tempo, que são ligados ao presidente do partido, e eles ofereceram a legenda para o Jair Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na verdade, era aquele candidato bizarro que ninguém acreditava. Ninguém queria apostar na candidatura do Jair Bolsonaro. Só quem topou foi o PSL. Aí, dentro do PSL, assim que ele ganhou, começou uma disputa por dinheiro. Porque todo partido recebe uma verba do governo que chama fundo partidário. É um dinheiro para você fazer a manutenção do partido, para você tocar o seu dia a dia. E isso é proporcional ao número de deputados. Como a onda bolsonarista arrastou muito deputado, é a segunda maior bancada, só pede para a bancada do PT, eles estão recebendo por mês, mais ou menos, 8 milhões de reais. Multiplica por 12. Em 2019, eles ganharam praticamente 100 milhões de reais do fundo partidário. E o olho do Jair Bolsonaro cresceu, porque ele falou, olha, eu que fiz esse povo todo se eleger, essa bancada então veio na minha onda, eu quero gerir esse dinheiro. E o presidente do PSL, que é o Luciano Bivar, falou, não, pera lá, a gente já existia, a gente já tinha os nossos candidatos, você não tinha como ser candidato, nós oferecemos a legenda, mas o fundo partidário é do partido, o presidente sou eu. Aí ficou aquele choque, o Luciano Bivar defendendo que o dinheiro ele tinha que gerir, e o Bolsonaro dizendo que ele tinha feito o PSL crescer, então ele tinha que gerir o dinheiro do PSL. Não entraram em acordo, o Bolsonaro saiu. Só que os deputados não podem simplesmente sair, porque existe a fidelidade partidária. Se você se elege por um partido, você é obrigado a ficar lá. O presidente não, porque o presidente é eleição majoritária. Presidente, governador, prefeito e senador não tem essa fidelidade. Mas deputado federal, deputado estadual e vereador, que são eleições proporcionais, tem a fidelidade e você não pode sair. Você não pode ficar alterando o número da bancada. Então os deputados que apoiavam Bolsonaro estão presos no PSL. Apesar do Jair ter saído, os apoiadores ficaram. E eles só poderiam sair se o Jair Bolsonaro criasse o partido dele, que ele está vendo que ele não vai conseguir criar tão cedo. Então ficou um núcleo de pessoas que apoiam o Bolsonaro dentro do PSL, mas uma grande parte do PSL que é contra Jair Bolsonaro. A Joyce Hasselmann, que era grande apoiadora do Jair Bolsonaro, entrou em choque com o Eduardo, principalmente. E aí começaram a ter aquelas ofensas machistas, com o apelido de Peppa Pig, botando imagem de porquinho para lá e para cá. Eles entraram em choque e a Joyce Hasselmann rompeu relações com o Bolsonaro, passou para a oposição. Ficou no PSL do lado não bolsonarista, do lado bivarista, vamos dizer assim. E isso está acontecendo desde o ano passado, tá? Só que agora aconteceu um fato novo, que é o seguinte. Não sei se vocês lembram em dezembro, que teve uma guerra de listas, Porque você, para ser líder do partido, você precisa ter a votação da maioria pedindo. Por uma lista você pode alterar isso. Olha, a maioria quer outra pessoa agora. Você vai lá e altera. Teve uma guerra, lista que vai, lista que vem. No fim deixaram o Eduardo Bolsonaro como líder do PSL na Câmara. E desde lá o PSL pediu a suspensão do Eduardo Bolsonaro e de outros 12 deputados que eles consideraram rebeldes. Estavam indo contra a direção do partido, trocaram a direção que era do delegado Valdir, fizeram o carnaval. O PSL pediu a punição. Essa punição ficou quietinha, ficou guardada na geladeira. Agora que o Jair Bolsonaro está pedindo para fechar o Congresso, está pedindo para fechar o STF, essa punição que já tinha sido pedida desde dezembro e estava guardadinha, o que o Rodrigo Maia fez? Rodrigo Maia foi lá e assinou. Com a assinatura dele punindo 12 deputados, olha o que acontece. Esses deputados não podem mais assinar a lista. Aí, os outros deputados que não apoiam o Bolsonaro passaram a lista para trocar
o líder do PSL, que era o Eduardo Bolsonaro, e colocaram no lugar dele a Joyce Hasselmann. O líder do partido tem uma função muito importante. Ele que indica as pessoas que vão participar de comissões, ele que fala pelo partido, ele que se reúne com os chefes de bancada. E a Joyce Hasselmann, agora como líder do PSL, pôde indicar pessoas para a CPI das fake news. Você lembra que a gente falava, poxa, essa CPI das fake news, a gente esperava mais, era para ter andado mais, era para ter dado mais resultado. Eles estão conseguindo muita coisa, mas era para ter sido mais. Descobrimos um detalhe muito importante agora. A influência de Eduardo Bolsonaro nessa CPI pesava muito. O que a Joyce Hasselmann fez? Tirou o Eduardo Bolsonaro, que não é mais líder do PSL, pegou a vaga dele, e tirou também a Carla de Toni e o Felipe Barros, os dois deputados que são mais bolsonaristas dentro da CPI. E os suplentes também, a Carla Zambelli e o Carlos Jordi. Tirou esses 4 de lá e colocou 4 de oposição a Bolsonaro. Aí a coisa resolveu andar. Aí agora está tendo um avanço atrás do outro e rápido. A primeira consequência foi que a gente viu aquele perfil do Instagram chamado Bolsofeios. Né? Foi descoberto pedindo lá para o Instagram, para o Facebook, na verdade, que é o dono do Instagram, que conta que gerenciava aquele perfil. E é a conta do Eduardo Guimarães, que é assessor direto do Eduardo Bolsonaro. Era ele que geria e que fazia os ataques. No dia seguinte, esse perfil saiu do ar. Olha só como são as coisas. Agora descobriram um outro perfil no Facebook que se chama Snapnaro, que é outro perfil que faz ofensas, tal, mas agora pior. Descobriram que esse perfil estava sendo operado de dentro do Senado. Você consegue pensar num senador que faria isso? Que operava esse perfil de dentro de máquinas do Senado? Flávio Bolsonaro. Eles ainda não falaram isso, mas muito provavelmente é o Flávio Bolsonaro que operava. Mas só de estar saindo ataques de dentro do Senado, usando a máquina do Senado, isso já é um crime grave. Você está usando a estrutura do Estado para ofender as pessoas, para cometer crimes, crimes de injúria, crimes de calúnia, crimes de difamação. Você está usando a estrutura do Estado. Então agora as coisas resolveram andar e pediu-se a prorrogação da CPI por mais 6 meses, que deve ser concedido. No tempo de Eduardo Bolsonaro, dificilmente seria concedido, porque ele estava fazendo de tudo para enterrar a CPI. Mas agora, com a Joyce Hasselmann, ela já disse, vai pedir a prorrogação dos trabalhos da CPI por mais 6 meses. Então, ao invés dela trabalhar 6 meses, a CPI vai trabalhar 1 ano. E aí vai ser revirado tudo. Como quem vai decidir se prorroga ou não é o Rodrigo Maia, vai estar na mão dele, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ele vai conceder. Tudo que vai ser agora revirado pelo avesso de verdade vai ser usado para fazer um relatório que vai para o TSE e aí eles anulam a chapa que elegeu Bolsonaro e Mourão. Então a situação está cada vez pior, agora sim, agora está sendo apurado, agora está sendo investigado, porque tiraram os bolsonaristas da comissão, colocaram outros deputados do PSL, mas que não são bolsonaristas, que estão do lado do Luciano Bivar, tá? E assim, daqui para frente a gente tem que começar a prestar atenção nos detalhes. Espera aí que tá passando uma moto aqui. A gente tem que começar a prestar atenção nos detalhes, porque o volume de coisas que vai começar a aparecer é cada vez maior, tá? A Joyce Hasselmann, ela tá muito ferida, ela tá muito machucada, ela é mulher, é mãe, ela sabe que os filhos delas estavam vendo aquelas ofensas todas. Uma coisa que está na internet é uma coisa que fica, né? Não é uma coisa que vai aparecer e vai sumir. Aquilo, se você pesquisar no Google, você acha as ofensas contra ela. E ali não vai ter muita negociação, sabe? É muito difícil. Em geral, não é qualidade e não é defeito, sabe? É só uma característica. As mulheres são menos flexíveis que os homens. Os homens, eles se acertam mais. As mulheres são mais inflexíveis. Veja a Dilma. A Dilma, se ela fosse mais flexível, ela teria terminado o mandato dela, mas por ser extremamente íntegra e inflexível nessa integridade, ela acabou caindo. Podia ter feito um acordo com o Eduardo Cunha, não fez. A Joyce Hasselmann, eu não estou dizendo que ela é íntegra, nem que ela está certa, nem que ela é errada. Eu estou dizendo que ela vai ter como característica não baixar a guarda. Ela vai fazer o que ela puder para derrubar o presidente Jair Bolsonaro. É o que o Rodrigo Maia quer, que essa chapa caia depois de 1º de janeiro, porque aí você convocaria eleições indiretas,
são os deputados que votariam num presidente para continuar os 2 mandatos e... Desculpa, viu? Gravar na rua tem disso, mas é que eu tô tão sem tempo que eu falei, eu vou gravar aqui mesmo e já vou postar, não vou editar nem nada. E além disso, é importante a gente ficar esperto com o seguinte, a CPI das fake news derrubando a chapa, isso não tem nada a ver com o impeachment do Jair Bolsonaro, tá? Você derrubar a chapa por um crime cometido durante a eleição é uma coisa, o impeachment é outra. Se você fizer um impeachment do Bolsonaro e tirar o Bolsonaro, isso não tem nada a ver com a CPI das fake news, que vai continuar trabalhando, que vai continuar investigando. E se tiver crime, o Mourão era da chapa, o Mourão cai. Tá? Então uma coisa não impede a outra, não precisa falar, mas eu não quero impeachment, eu quero que derrube a chapa. Eu quero que derrube a chapa, mas não ano que vem, eu quero agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Pode-se fazer um impeachment agora e pode-se derrubar a chapa ano que vem. Aliás, é o que está se desenhando, tá? O que está se desenhando. Rodrigo Maia nos bastidores, ninguém vai aparecer para falar, ninguém vai dizer abertamente isso, mas já decidiram que não dá para continuar com o Bolsonaro atacando o Congresso, atacando a STF. Ele precisa ser tirado de lá. Estão vendo a maneira mais simples de se fazer isso, a maneira mais segura, a maneira que dê menos margem para erro. Como que eles vão tirar o Bolsonaro de lá? Eles tiram agora, o Mourão fica até o final do ano, no final do ano derrubam a chapa e nos últimos 2 anos faz uma eleição direta, provavelmente quem ganha é o Rodrigo Maia. Certo? Então é isso, muito obrigado e eu já fui.